No vídeo de hoje a gente vai falar sobre identificando numeração de chassis de ônibus, que é o internacionalmente conhecido como VIN. Então, aqui vamos explicar o porquê que é utilizado, o que é melhor utilizar a numeração de chassis do que simplesmente ver os detalhes pela carroceria, o cubo de eixo, ou essas coisas. É bom utilizar isso só para ter uma ideia, mas não para ter uma certeza. Para ter uma certeza é melhor identificar pela numeração. Então, eu já tinha feito um vídeo antes com um exemplo de algumas numerações, mas tem muita gente que fica me chama de burro, eu sou burro, não sei o que, não pode falar nada, se dói por pouca coisa, ao invés de aprender o que está escrito ali, aprender a informação, não, fica, eu sou burro, me chamou de burro, é o arrogante, é isso, é aquilo. Ah, presta atenção no que está ali, esquece o resto, deixa de nóia. Mas vamos lá. Começando pela normatização. Por que, que a numeração, como que a numeração de chassi recebeu um padrão? Começou desde a ISO. A ISO é uma organização internacional com vários países e vários representantes que institucionou algumas normas internacionais. Em 1946, ela foi fundada e no Brasil, no caso, não é uma representante, foi o outro órgão aqui no Brasil que foi fundado em 1940 que cuida das normas técnicas do Brasil. Então, a numeração de chassis veio da ISO 3770 e que mostra as posições da numeração e a ISO 3780 que mostra a região geográfica de onde vem cada numeração. Começou em 76, segunda versão em 77, 83 e a última versão agora foi em 2009. E no Brasil é a NBR 6066, que foi criada em 80, depois segunda versão em 2001, 2009 e recentemente lançada em 2022. Não teve alteração em numerações de chassis, mas acrescentaram alguns fluxogramas lá para mostrar como adquire, como faz, como monta essa numeração de chassis. E a partir de 1986, que virou regra no Brasil, e foram sendo implementados aos poucos, né? Não foi na hora. Em 86 começou, pronto, não. Foi aos poucos, exceto a Volvo, que já tinha começado desde 1982, já, nesse padrão. Então, assim, por que é importante a numeração de chassis? A BNT, a NBR em si, não é uma lei, é uma sugestão. Então, precisa de uma lei para regularizar isso como não sugestão, como uma norma. Então, assim, o Código de Trânsito, o artigo 114, ele mostra que a numeração de identificação do chassi, da numeração de chassi, ela precisa estar fixada no chassi ou na carroceria em caso de monobloco também, mas isso é outra história. Tem uns probleminhas aí nessa questão monobloco. Então ela não pode ser alterada, eu não quero, não é que nem placa, não vou ali, eu quero mudar, não pode alterar por livre e espontânea vontade. Precisa de uma norma, uma regra para isso. Na verdade, não pode com nenhuma permissão, a não ser em caso de regravação. No caso, por exemplo, eu tenho um veículo de 1970 que ele está fora das normas, a numeração não está de acordo com a regra, então eu preciso me adequar. Então é lógico que nesse momento vai ter uma regravação, vai ter alteração, eles vão colocar lá. Quando tu precisa fazer uma alteração no veículo, por exemplo, eu preciso tirar a suspensão a ar, colocar outra, altera a questão do trem de força do veículo, alguma coisa assim, então precisa também fazer uma alteração, só que nesse caso recebe uma numeração de artesanal ou de protótipo, dependendo do caso. Aí tem o CONTRAN e o DENATRAN, que ali o DENATRAN, no, na norma 166/99, ela linka a NBR como uma norma. Ela diz que aquilo lá precisa ser seguido. Ela cria como se fosse uma lei. Então precisa ser obedecido. No CONTRAN, começou no número 24/98, depois foi revogada pela 581/16 e agora 968/22. Então, fala sobre as especificações da gravação da numeração.
E a partir de 2025 vai ter regras para a numeração de carroceria, mas por enquanto fica só no chassi. E a Lei Federal 9.426/96, artigo 311, ele já diz que tem pena para quem altera a numeração de chassis. Então, assim, tem reclusão de 3 a 6 anos. Então, é uma coisa que... tem multa também, mas tem outra coisa que, assim, ninguém vai alterar isso. É claro que ninguém, entre aspas, porque alguém lá vai fazer alguma coisa ilegal. Mas, assim, questão legal é proibido. Então, é por isso que é mais confiável a numeração de chassis do que simplesmente uma peça na carroceria. Que é o que a gente vai ver agora, que simplesmente não dá para levar em conta. Por exemplo, aqui, teoricamente a gente vê aquele para-choque furado ali e já diz, não, aquele lá a gente já conhece, o Torino GV é um 1721, OF 1721, ou o Volkswagen também pode ser. Mas assim, não necessariamente. Esse é o mesmo modelo, é o mesmo ônibus, só que um tempo depois eles trocaram para-choque. Por que? Não vem ao caso. Deve ter acontecido um acidente, sei lá, não importa. Mas trocaram o para-choque. Então quer dizer que ele virou um F1620 só porque trocou o para-choque? Não, não tem nada a ver. Então assim, dá para levar em conta, é comum isso acontecer, mas não é regra, não é norma. Então é melhor pegar a numeração de chassis para identificar se realmente é o que a gente está vendo ali. Aqui é outro caso também que trocaram a tampa. Ele é um Scania L94B, trocaram a tampa para a tampa de um Volkswagen. Ou seja, ele virou Volkswagen agora, ele não é mais um Scania, não tem nada a ver. Então isso não é para ser levado em conta. Aqui ele é um Volvo B10M, trocaram a tampa. Então quer dizer que ele virou um F, um articulado F ali só porque trocou a tampa. Não, nada a ver. Aqui é a mesma coisa, ele é um 1680 CO, ou seja, ele virou um motor traseiro só que trocaram a tampa. Não, então detalhes da carroceria não são padrão. Assim como tem outras informações aqui que tem a entrada do ar, do filtro de ar ali. Na lateral, tá, não tô vendo ali a entrada de ar, então quer dizer que é um F1417, 1418, 1519, é um chassi leve entre a... Não tem nada a ver, porque em regra, em Curitiba, a entrada de ar é pelo teto, não é na lateral. Então esse é um 1722, então tu não vai ver um F1722 com uma entrada ali na lateral. Então quer dizer que é tudo 1418, não. Então depende do lugar. A gente não pode dizer, é sempre assim. Tem aquela entrada de ar, é um 1722, não tem, é um 1418. Não dá para dizer isso, não dá para afirmar. A gente não conhece todos os lugares do Brasil, todos os lugares do mundo para dizer, não, sempre vai ser assim. Até porque não só em Curitiba. Pode ser em outro lugar, bateu algum outro ônibus ali, eles taparam, fizeram entrada de ar em outro lugar, desviaram, adaptação, isso pode acontecer. Ou então esse daqui foi vendido para outro lugar, então ele está rodando agora no urbano, lá de uma cidade do interior. Então quer dizer que vai identificar ele, pela placa tu identifica, mas tipo, não é regra. Não dá para dizer que tem entrada de ar é isso, não tem. Então é melhor a numeração de chassis. Pela numeração de chassis dá para ver exatamente o que é aquele modelo. Esse aqui, por exemplo, é um Volkswagen, tá ali o logo da Mercedes. Então ele é um Mercedes-Benz agora? Não, também nada a ver. Então essa questão está totalmente fora de cogitação. Dá para ver como, é comum isso? É comum, mas vamos ter certeza pela numeração de chassis. Aqui também, até em registro no Detran tem erros. Esse aqui é um Mercedes-Benz, está registrado como Volkswagen. Aqui aquela história de carroceria também. É um Neobus Spectrum esse, a gente sabe que é um Mega 2004, não é um Neobus Spectrum. Aqui, o Comil também tem bastante disso, Condottieri, Versace, ele tem vários registrados como um, como o outro, tá tudo Campione também, tá tudo misturado. Então não dá para acreditar nisso também. Aqui tem Volkswagen também, o Mercedes registrado como Volkswagen. Aqui tem outra questão, L2318, mas pela numeração é um F1318. Aqui tem pela numeração é o F1315, mas está registrado como L1518. Isso pode ser na hora de transferir o veículo.
Alguém fez uma adaptação ilegal, transferiu o veículo e quem foi fazer a vistoria achou que fosse aquele modelo ali e botou aquele modelo ali. Ou sei lá que tipo de treta que fizeram aí, mas esse registro está errado. Não é um L1518, nem tem como ser. Até porque se tu pegar um chassi e transformar... Teve uma época ali, eu não vou saber dizer o ano certinho, mas foi proibido transformar chassi de ônibus em caminhão. Até se isso for um caminhão, eu não sei como é que esse veículo está hoje em dia, mas se isso for um caminhão, ele foi modificado ilegalmente. Porque se ele virou um caminhão, ele teria que receber outra numeração de chassis, apesar de ainda não ser legal fazer isso, mas ele teria que receber uma numeração de chassis protótipo ou artesanal. Aí da numeração de chassis. Então a primeira parte que é a WMI são informações da região geográfica de onde foi fabricado, o VDS, que é a descrição do veículo, de qual modelo que é, e o VIS é questão de número de fabricação, ordem de fabricação, ano e onde foi fabricado. Então só pode ocupar essas posições os que estão em verde, nos quadradinhos verdes ali, e os vermelhos não podem. E O e Q não pode. Aí lá em cima, na numeração de chassis, tem o caractere, o ômega, e onde tem ômega pode ser alfanumérico. O que é alfanumérico? Letras números. E onde tem beta é numérico, só pode números. Então a partir do 14ª ou 17ª posição, só pode números. Antes disso, pode número e letra. A primeira posição fala sobre a área geográfica do continente. Então, por exemplo, A, B e C é da África. Então começa com A, B e C, vem da África. Ali no nosso caso ali começa com 8 e 9 e vem da América do Sul. Na segunda posição, identifica o país de onde foi fabricado. Por exemplo, é uma combinação do primeiro e do segundo. Tem A em outro lugar do mundo, na segunda posição. Mas precisa ter, no caso, América do Sul, que é o 9. Então, começando com 9 e a segunda letra sendo A, B, C, D, E ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim, essa combinação entre 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, isso identifica o Brasil como sendo o país de fabricação. E a terceira posição identifica o fabricante e a montadora, ou montadora. Então, assim, eu recolhi e coloquei aqui só o que identifica vans, micro, ônibus, só o que interessa pro nosso caso aqui. Então, assim, é também uma combinação. Por exemplo, se eu tenho um M, que pode ser Mercedes-Benz, ou ali a gente pode ver que pode ser HVR Buscar, ou pode ser Massari. Então, assim, não dá para pegar uma letra. Ah, M é isso, N é isso, ó, P é isso. Não, é uma combinação. Pega a terceira, a segunda e a primeira posição. A primeira, 9, fechou. América do Sul. Segunda posição pode ser aqueles que a gente viu anteriormente. Então a gente pode seguir esse padrão ali. 935 sempre vai ser Citroën. Ali, 953 sempre vai ser Volkswagen. 99L sempre vai ser BID. Então não tem outra. Não existe Mercedes-Benz escrito 9BS. 9BS é da Scania. Então, uma coisa, isso é um padrão. Ali tem também três questões separadas que a gente vai ver elas direitinho, que é até 500 unidades por ano, a protótipo e artesanal. Isso vai vir depois ali, a gente vai explicar direitinho como é que funciona. O VDS, que é a quarta até a nona posição, é critério de cada montadora. Então, por exemplo, a Mercedes-Benz escolhe fazer assim, a Scania escolhe fazer assim, não tem um padrão. Cada uma escolhe o seu padrão. Ah, eu quero que cada um identifique do jeito que eu quiser. Então, é a critério de cada montadora. A 10ª posição sempre vai ser o ano. O ano tem que ter um cuidado aqui, porque ele sempre repete. Ali, ó, pode ver, começa 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, vai, aí repete de novo. Então tem que cuidar em qual década que foi fabricado para ver o ano correto. Por exemplo, ali, por exemplo, o J ali, 1988, vamos dizer que é um Mercedes-Benz OF1315, tem um J, tá, mas o J também é 2018, tá, não existe o F1315 em 2018, então tem que ser um pouco racional nisso, ó, se dá conta, tem que saber o que
tá vendo, tem que conhecer os modelos, saber que ano foi fabricado, pelas posições do VDS tu identifica o modelo, aí chega aqui tu já sabe identificar o ano correto. Esse é o modelo, o ano do modelo do veículo. Aí a 11ª posição é o local de fabricação ou montagem do veículo, a montadora que escolhe. Por exemplo, se eu quiser escolher letra A, B e C para fabricar a fábrica em tal lugar, a fábrica em tal lugar, 1, 2, 3, eu escolho, a fabricante escolhe como ela quiser identificar as suas fábricas, suas unidades fabris. E da 12ª até a 17ª posição é a sequência de produção. Algumas colocam em ordem, por exemplo, a Volvo, se ela vende 10 ônibus para tal empresa, ela coloca exatamente em ordem, 23, 24, 25, 26, é sempre em ordem. Claro que não é uma regra, vamos dizer que ela sempre faz isso, mas aí alguém sempre vai aparecer com, nessa empresa tal, tá tudo bagunçado. Sempre vai aparecer um dizendo isso. Mas assim, isso são casos e casos. Mas em geral, assim, é sequência. A Volkswagen, por exemplo, não usa sequência. Pula 1, pula 2, pula 3. Então não tem uma sequência exata. Inclusive tem um dígito de verificação. A Volvo nos veículos de motor dianteiro, a Volkswagen também utiliza aquele dígito que sempre muda. Então não adianta pegar o final da numeração e saber que modelo é, se tem um caractere ali que vai mudar aleatoriamente, nem CPF, muda aleatoriamente, por exemplo, 0, 2, 5, tem o mesmo modelo, mas o dígito verificador é diferente. Aqui tem umas numerações para fazer umas análises. Aí vamos começar pelo 9, América do Sul. Mas é tudo Brasil? Não, não tem nada a ver também. A Colômbia usa 9F, 9G, o Uruguai usa 9S, 9T, 9U, 9V. Então, também não quer dizer que comece com 9 é Brasil. É bem raro de ver essas numerações para cá, alguma importação assim, mas é bom sempre saber disso. Então, a primeira e a segunda posição que identifica o 9B Brasil, 95 Brasil, 93 Brasil, assim que a gente identifica que é do Brasil mesmo. E a terceira, que é aquela combinação dos três, 9BM, a gente sabe que é Mercedes-Benz, 9BF, Ford, 9BW, Volkswagen, e a Volkswagen é com a MAN a partir de 2009, 953, 9BV é Volvo, 9BS Scania, 93Z Iveco, 9BY Agrale, 93P Volare. Aí tem... por exemplo, a Mercedes-Benz ela utiliza todas para identificar, por exemplo, 384 motor dianteiro, 382 motor traseiro. Tem mais alguns detalhes aí em questão de chassis, ali de plataformas, monoblocos, essas coisas que mudam uma coisinha ali. Mas em geral, todas as posições identificam. Na Ford é basicamente que nem a Volkswagen também. Aquelas três posições ali identificam o modelo. A gente quer saber que o M62 ali ele é 9.160 OD. Então, de novo, depende do que vem antes, depende do que vem depois, depende do ano, depende de todas essas coisas, porque ela pode repetir, o F82 pode repetir tanto em, por exemplo, um 17.210 OD, quanto um 17.230 OD, então pode ter as mesmas, mas são anos de fabricações diferentes, então tem que cuidar bem com a particularidade de cada modelo. Alguns eles identificam assim, esses outros caracteres podem ser identificados ali pelo dígito de aquele dígito aleatório, ou pode identificar também o freio, o tipo de freio, se é hidrovácuo, se é freio a disco, e também pode identificar ali a questão da suspensão a ar, suspensão de molas, suspensão mista. Então depende muito do que cada posição para cada fabricante determina. Como eu já tinha dito anteriormente, cada uma faz como quiser. A Volvo identifica o modelo pelas quatro primeiras posições do VDS. A Scania não tem uma identificação, mas a gente pode ter uma ideia ali pelo K, S, F, L. Então já identifica o tipo de chassis, né? K113 começa com K. F113 começa com F, S113, ou 112. Então, aquela parte ali
e o tipo de tração, né? 6x2, 4x2, 8x2, isso ali já dá para ter uma ideia. Assim que a gente identificava lá que o terceiro eixo era adaptado, porque começa com K, 4x2, mas tu vai ver o ônibus é trucado. Então tu vê que há uma adaptação feita, aí tu coloca terceiro eixo adaptado, porque ali na numeração tá 4x2 e tu vê um 6x2. Não entraremos no critério de ser uma modificação legal ou ilegal, mas enfim, Iveco depende do modelo, a gralha são aquelas três posições identificam o modelo do chassi, e a Volare são duas posições que identificam. Tem uma outra posição que também identifica se ela é fly ou não, mas isso também está na página da Volare. Aí a 10ª posição, que é de acordo com a tabela, né, identifica o modelo do chassi. A 11ª posição, que é onde foi fabricado, ali pode ver que tem R, tem D, R no caso é Resende para Volkswagen, tem o B, que é São Bernardo do Campo, o C era Campinas, então varia de acordo com cada fabricante. O fabricante escolhe, a Grale, Caxias do Sul, C, cada uma faz como quiser, né? Não tem uma regra para isso, a regra é da montadora. E depois o final é a sequência de fabricação. Eles também podem escolher ali, por exemplo, dá para ver que tem um B ali. Como a gente já viu antes, a 12ª e a 13ª pode ser alfanumérico. Então eles até podem escolher um tipo de identificação ali também. Mas as últimas ali são a sequência, a ordem de fabricação. Aí vamos para aquele caso particular que são os chassis artesanais. O 9EZ já identifica um chassi artesanal. Aí depois as próximas posições, a quarta e a quinta, identifica o F, aonde que ele foi modificado ou criado esse chassi, montado, fabricado, alterado. A outra posição, a sexta e a sétima, identifica o tipo de veículo de acordo com o sistema Renavan. Então, assim, eu separei em azul ali, são os que importam aqui pra gente, que é o 7 micro-ônibus, o 8 ônibus, 22 plataforma, o 26 que é motorhome, então, assim, que pode ser utilizado em ônibus. O resto tudo pode aparecer, mas a gente pode identificar, eu recebi essa numeração aqui, tem um 02 ali. Não, mas isso não é um ônibus, porque é 02. 02 é um ciclomotor, motoneta 03, motocicleta 04. Então a gente já sabe que a gente está com a numeração de chassis errado, ou a placa, a gente pegou a placa errada, para identificar, dá para identificar por ali. Aí o BC é a questão da carga, é até 7.000 quilos, até 350, 700 mil quilos, 700 quilos, então assim, eu não achei uma atualização disso, porque já mudou, eles têm 3 identificadores, mas aí não inclui esse BC. Então tem outras classificações que incluíram isso, só que eu não consegui encontrar, é difícil, e é muito difícil de mostrar esse tipo de informação, que ninguém passa esse tipo de informação, é uma pesquisa, tem que ir atrás, assim, é muito difícil de encontrar. A 10ª posição, como sempre, é o ano, e ali a 11ª até a 13ª identifica o Detran, o Ciretran, que foi feito esse registro dessa nova numeração. E ali, como as 4 últimas posições, é a sequência de fabricação. Fabricação 1, 2, 3 e por aí vai. Aqui tem outras situações que, assim, aquele 9BA. 9BA é o protótipo. Eu não sei qual é o critério para registro desse protótipo, mas geralmente é alguma coisa nova. Mas a gente tem bastante dessas numerações em ônibus, então eu não sei que tipo de identificação que eles fizeram para isso. A quarta e a quinta posição, que é o F, a unidade federativa, o estado que foi feito, esse registro. E a 10ª posição, a fabricação. Mas tem que cuidar aqui que tem 9BA antes de 86, que a 10ª posição não é o ano. Então, assim, tem que cuidar muito com o ano dele também. Quando que foi feito isso, porque depois também vai aparecer essa questão aí, para mostrar que a 10ª posição não é o ano, mas são casos e casos, não está dentro do padrão. Não quer dizer que começa com 9BA que está dentro do padrão. Tanto que a Volvo fazia desde 82, já estava dentro do padrão, sendo que está fora do ano de fabricação do que foi cobrado
esse padrão. Então não dá para definir isso também. Tem que cuidar bastante. Ali no 12º tem o 9B9. 9B9 é aquela de até 500 unidades por ano. Por exemplo, eu tenho uma fábrica ali, eu construo chassis, eu mesmo não mando ninguém fabricar. Eu vou lá no fundo do meu quintal, mais grosseiramente falando, vou lá e crio um chassi, aí começa a fabricar mais, contrata mais gente, mas eu não passo de 500 unidades por ano. Eu vendo 200 ônibus para cá, 200 chassis para lá, 100 por ano, aí varia. Então eu recebo essa numeração 9B9. Aí a 10ª posição é o ano, só que nessa questão do 9B9, eu tenho ali a 12ª, 13ª e 14ª que identifica qual fabricante que é, qual montadora, qual encarroçadora, que seja é o meu nome. Então, no caso, a CF8, nessa posição, identifica que ele é tudo transporte. Então, assim, tu pode ver ali que no VDS tem TT, mas não é aquilo que identifica. Tudo transporte identificado pelo CF8 nessa posição. Então, todos os chassis que eles montarem lá vai vir com esse CF8 nessa posição. Só que eles identificam o modelo como TTVVUR. Esse seria aquele Volvo B7F que inventaram, que era o B7F, não sei o que, é pura besteira, né? Aqui eles podem ter pegado o motor do Volvo traseiro, B7R, e botado na frente. Não quer dizer que virou um B7F, até porque nem foi lançado esse chassi. Então ele é tudo transporte. Eles fizeram essa alteração e regravaram com essa numeração de chassi. Mas a gente identifica que foram eles que fizeram pelo CF8. Aqui é só um exemplo de uma numeração internacional que ele foi importado. YV13 é da Volvo da Suécia. Tem esse ônibus, se não me engano, é da Garcia. Foi da Garcia. Então ele começava com YV3. Então assim, já vê que ele é importado. Então não começa com aquele 9B, 9E, 95 que são do Brasil. A gente já vê que é importado. Tem uns quantos, inclusive as vans, a Topic, a Ásia, a Kia, não começa com 9 essas vans, começam tudo com, inclusive até a Sprinter começa com 8AB, que é importado da Mercedes-Benz da Argentina. Então a gente identifica também, tem os 1620, 1318 também importados que começam com 8AB. Então já dá para ver que 8 também é da América do Sul, só que a junção de 8AB é Mercedes-Benz da Argentina. Então já dá para ver que é importado. Aqui tem as outras situações que a gente até consegue ver ali pelo 16º número ali, que a gente tem 18 posições, sendo que a numeração de chassi são 17 posições. Então é uma coisa bem bagunçada, porque a gente consegue ver os anos de fabricação deles, 82, 78, 79, 81. Eles têm a numeração antes da padronização. Então ele não tem uma regra. Você até consegue dar um miguezinho ali e tentar identificar por exemplo, aquela numeração número 15. 345050. É o identificador da Mercedes-Benz. Ela utiliza a identificação do modelo 345050. Até dá para ter uma ideia de que é o Mercedes-Benz e que é aquele modelo ali. Mas só com o tempo, assim, identificando as numerações, consegue ver o que é qual fabricante, até mesmo antes da padronização. Aquele 345310 já é um probleminha ali, porque é uma mistura de Mercedes-Benz e não Mercedes-Benz, porque não existe 345310 no código oficial da Mercedes-Benz, então é meio que uma adaptação ali. Até tem ali aquela 12ª posição que é o B82, mas também não dá para levar em conta isso. É só para mostrar aqui que o não padrão, o antes do padrão. Aqui só em anexo para terminar o vídeo aqui mostrando como é a ISO 3780, que mostra de qual país é cada fabricante. Por exemplo, aqui na vertical a gente tem a primeira posição e na horizontal ali a gente tem a segunda posição. Aí juntando os dois dá para ver de qual país que vem a numeração de chassi. Por exemplo, pega uma numeração, eu quero saber de onde que veio, ela foi importada de onde. Esse veículo veio de qual país? Aí é aqui que identifica de qual país que ele veio.
Então assim, para identificar, aqui eu vou mostrar como que acha de cada modelo, que aqui eu mostrei um geral, mas assim, eu tenho uma numeração da Mercedes-Benz, eu identifiquei que ele é uma Mercedes-Benz, mas eu quero saber que modelo é. Eu tenho uma gralha, eu identifiquei que é uma gralha, mas eu quero saber qual modelo que é. Então assim, no site é só pegar e entrar no menu, aí entrar na parte de chassis, lá na parte 5.2, isso daqui eu vou atualizar ainda, ele não está atualizado, mas provavelmente quando esse vídeo já estiver no ar, já vai estar atualizado a parte de chassis, ele vai ser a parte de 5.2, fabricantes ativos ou em produção. É só buscar os ativos, os fabricantes ativos ali. Aí escolhe um, identifiquei que é uma gralha, eu escolho a gralha ali, e ali eu tenho, no índice de cada página, ele tem ali numerações de chassis. É só clicar ali, aí segue para saber qual o identificador. Identificador tal, tem a lista de chassis ali, só identificar qual modelo que é. Então assim, em geral é isso. Qualquer coisa é só enviar um e-mail, mas assim, resolvi fazer um em geral com mais informações. Os vídeos eles demoram a ser publicados porque precisa de uma pesquisa mais aprofundada, é difícil de conseguir informações, tem informações assim que é muito complicado, e pesquisa para cá e pesquisa para lá, e tem que certificar que aquela pesquisa está correta, porque não adianta simplesmente, peguei alguém que disse isso, alguém que falou aquilo, não é correto, eu preciso de uma comprovação disso. Então eu nunca vou passar alguma coisa aqui que eu simplesmente tirei da minha cabeça. Então eu vou confirmar, vou reconfirmar, vou pesquisar, vou procurar, vou mexer, agitar, fazer uma bagunça, ver com todas as pessoas ali para ver o que cada um consegue enxergar, consegue ver, consegue pesquisar, consegue ir atrás de alguma informação para reunir. Então daqui a pouco eu vou lançar mais outro vídeo, agora já está quase terminando o próximo vídeo aí, já vai sair mais rápido, mas foi uma pesquisa muito extensa. Então qualquer coisa é só entrar em contato, se eu falei alguma besteira aqui, ou tiver que corrigir alguma coisa, ou tiver que uma nova informação, uma atualização, aí é só mandar um e-mail ou até comentar aí no vídeo aí, qualquer coisa que a gente responde aí e já resolve qual é o problema.